Boa noite. Um enorme prazer estarmos reunidos mais uma vez para o estudo, para a meditação. E dessa maneira eu convido a todos a entregar agora o seu melhor em sentimentos, em pensamentos, nos ligarmos com a equipe do irmão Gabriel, esse mensageiro de Jesus em nossas vidas, e pedir que as luzes vindas dos céus entrem em nossos corações, entrem em nossas mentes e nos tragam os ensinamentos, nos tragam as lembranças dos compromissos que temos que viver aqui na Terra, mediante a lição de hoje. Dessa maneira, pedimos a licença, pedimos a bênção para o estudo. Que assim seja. Hoje viemos aqui mais uma vez estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, e estamos no item 8, Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Começaremos lendo um pouco e depois seguiremos com conclusões e pensamentos. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Porque eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Dentro dessa passagem, ela nos traz mais uma vez a necessidade de refletirmos o que habita verdadeiramente o nosso interior. Ainda é sabido, após breves pensamentos ou reflexões, que habita muito mais em nós ainda as necessidades exteriores, as necessidades de comportamento, em detrimento das reformas íntimas. Essa passagem clássica do Evangelho nos traz novamente a necessidade de ter coragem de pensar sobre isso. Porque, na verdade, é um esforço de muita coragem olhar para dentro de si e esquecer essas necessidades tão valorizadas antigamente, mas também já tão criticadas pelo próprio Mestre Jesus, de só nos atermos em gestos, em atitudes nobres, mas ainda que os nossos pensamentos e principalmente o nosso coração não esteja tão higienizado, digamos assim, como a passagem da lavagem das mãos. Essa passagem nos convida novamente a refletirmos aonde estamos e aonde queremos ir. Nos traz a obrigatoriedade, digamos assim, de implementarmos um outro caminho na nossa evolução e pararmos de talvez estarmos estacionados em apenas atitudes. Não estou aqui dizendo que as atitudes e uma disciplina em manter movimentos, manter ações nobres seja desinteressante ou não seja exaltada. Ela é muito importante nesse processo de evolução.
mas a espiritualidade insistentemente tem nos convidado a nos reformarmos em nível de sentimento, em nível de pensamento. Essa passagem nos traz novamente esse convite a mudarmos nós mesmos, não é? Começarmos talvez em pequenas reflexões. Lógico que não dá para reformarmos interiormente as nossas atitudes e realmente iluminarmos de uma hora para outra os nossos pensamentos, mas principalmente aceitar que somos assim, aceitarmos que horas estamos muito mais automatizados em realizar atitudes, mas que ainda falta muito para iluminarmos o nosso interior. Jesus foi um ser formidável porque ele nos enxergava como éramos, nos aceitava, nos ama, principalmente pelo nosso potencial. Temos um potencial de sermos seres iluminados. E realmente esse momento que vivemos na atualidade é um momento de dar esse passo a mais. É o momento de nos transformarmos em pessoas melhores e seguirmos no dia a dia, em pequenas atitudes, entendendo por que ainda sentimos esse tipo de sentimento, principalmente aos outros, mesmo já sabendo pela parte racional que devemos nos comportar e logo agir e sentir de outra maneira. Tentar entender o que acontece no meio desse caminho, aonde a nossa razão nos leva a sermos pessoas melhores, mas ainda as nossas atitudes não conseguem ser compatíveis em nível de sentimento. Entender tudo isso, da onde nós viemos, aonde nós estamos, faz abrir um pouco mais o nosso caminho e traçar um plano melhor de ação, ao invés de dizer para nós mesmos que as atitudes e os comportamentos já bastam. Estamos nesse caminho há muito tempo e a espiritualidade nos diz que houve, entre aspas, assim, um estacionamento da nossa evolução. O discípulo que se diz e tem a boa vontade de se colocar como trabalhador da última hora, ele é abastecido desses ensinamentos, principalmente pela doutrina kardeciana, que é louvável olhar para dentro de si. Chegou o momento de olhar para dentro de si e realmente abrir essas gavetas ainda escuras, trabalhar a necessidade de ainda colocar essas máscaras ou não, e suavizar a necessidade de combater sentimentos antigos, achar realmente as causas desse tipo de atitude, que invariavelmente está ligada ainda muito ao orgulho, que está ligado ainda muito à intolerância, que está ligado muito ainda ao julgamento dos outros, que sem sombra de dúvida, uma fuga de si mesmo. Então eu vejo nessa lição um verdadeiro convite a todos, além de mantermos as nossas caridades, além de mantermos as nossas atitudes aos semelhantes e de maior respeito aos semelhantes, é um convite muito valoroso de buscar a si mesmo como ser iluminado. Então é o que a gente entende dessa lição. Senão fica muito redundante. Essa passagem que foi lida sobre o momento que Jesus tem uma conversa com os judeus e os judeus questionam Jesus sobre o fato dos discípulos de Jesus não estarem lavando as mãos antes das refeições. É importante a gente citar aqui, do ponto de vista histórico, que os fariseus, eles eram os guardiões das tradições, eles eram os doutores da lei. Inclusive, cabia aos fariseus visitarem os lares para verificar se as pessoas estavam cumprindo as normas, se os judeus estavam seguindo
os mandamentos, as leis mosaicas, se eles estavam sendo fiéis às tradições. E o lavar as mãos era um rito que indicava a pureza do espírito para receber uma dádiva de Deus. Então, ao lavar as minhas mãos, por meio desse ato, eu simbolizo a limpeza do meu espírito para receber algo que Deus está mandando para mim, que seria, no caso, o alimento. Tinha uma simbologia muito forte e muito significativa. E dentro de tudo isso, os fariseus, enquanto doutores da lei, aqueles que mantinham a ferro e fogo as tradições, eles chegaram até Jesus e questionaram: Jesus, como é que os seus discípulos não estão seguindo essa lei? Para que a gente possa ainda caracterizar mais do ponto de vista histórico, os judeus chegavam a dizer que se alimentar sem vivenciar esse ritual de lavar as mãos para receber uma dádiva era a mesma coisa que se relacionar com uma prostituta, uma traição fora do casamento, enfim. Tamanha era a importância que eles davam a esse rito de purificação do corpo. E dentro de tudo isso eles questionam Jesus por conta da atitude dos discípulos. Quando Jesus responde para eles quem eles achavam que eram para questionar alguém de não cumprir a lei se eles não cumpriam a lei de Deus. Aquilo causou um incômodo muito significativo e quando Jesus, de uma maneira firme, porém amorosa, coloca bem claro: vós sois hipócritas. Porque somente o exterior de vocês está agindo de maneira adequada, mas o interior é repleto de sujidades, como se fossem sepulcros caiados. Um túmulo branquinho, totalmente pintado, mas por dentro só podridão. Vamos refletir sobre esse ensinamento que Jesus nos colocou de uma maneira mais prática. Imaginem que a gente esteja com alguma enfermidade, a gente vai no médico e a gente tem uma orientação que a gente tem que parar de comer carne, parar de ingerir alimentos gordurosos e é necessário nós iniciarmos um regime alimentar mais leve, ingestão de muitas frutas, legumes e verduras, e temos que efetivamente cortar tudo quanto é tipo de carne do nosso dia a dia. O tempo vai passando, os sacrifícios são grandes, porque a minha alimentação sempre foi muito pesada, muito ligada a alimentos gordurosos e muitas carnes, mas os meus resultados vão melhorando, até que no retorno ao médico, depois de alguns meses, depois de uma bateria de exames, eu estou sentindo uma qualidade de vida muito superior. Meus sistemas estão em equilíbrio, digestivo, sistema circulatório, o próprio sistema imunológico. Eu me sinto com uma saúde de ferro e os exames mostram isso e o médico fica muito feliz. Eu consegui me curar do quadro que eu estava. Saindo dali, para comemorar, a primeira coisa que eu faço é comer um prato de carne com bastante gordura. É assim que todos nós fazemos. Nós só fazemos o que é certo e o que é bom até atingirmos um objetivo, uma troca, uma barganha. Porque nós ainda temos um relacionamento muito infantil com a espiritualidade. Eu só faço o que precisa ser feito por conta das consequências de uma força coercitiva externa que me obrigue a fazer o que é necessário. E enquanto eu estou fazendo isso, o meu desejo real é que aquilo tudo se acabe para que eu volte a fazer o que eu quero fazer. O meu desejo é outro, meu sentimento é outro,
meu sentimento é outro. Apesar da minha atitude ser uma atitude que está me promovendo bem-estar por meio de uma alimentação adequada, como nós colocamos nesse exemplo, apesar de todos, inclusive, invejarem o meu comportamento alimentar, utilizando do exemplo que criamos, o meu sentimento e o meu pensamento está em outro lugar. Na verdade, o que eu mais quero é consumir todas as porcarias que eu puder. E aí nós achamos que Deus é esse fariseu que vai passar de porta em porta verificando quem cumpre as regras. Então, enquanto Deus está passando, verificando as regras, eu vou agir de maneira adequada. Quando não tem essa supervisão, essa vigilância, eu passo a vivenciar uma outra realidade. É nesse cenário que nós somos vistos, e muito bem vistos, fazendo tudo certinho no centro, porque nós estamos repletos de pessoas nos olhando. Então a nossa atitude é perfeita. Na frente do nosso chefe, nós temos um comportamento adequado. Nas tribunas, falando para várias pessoas, nós damos exemplos, nos colocamos como exemplo, na frente dos nossos filhos, na frente dos nossos amigos. Sempre que temos uma vigilância, os nossos comportamentos eles são adequados. E o problema é que nós estamos nos bastando com isso. Nós estamos acreditando até hoje que isso é suficiente e necessário. Que enquanto o fariseu me vigia e eu cumpro o que precisa ser cumprido, está tudo bem. Eu estou quite com a lei. Porém, Paulo vem nos trazer uma reflexão que é bastante profunda para que possamos todos nós olhar para dentro de nós e entender de uma vez por todas que o verdadeiro templo do Espírito é o coração. O que nós fazemos é fundamental, é importantíssimo, as nossas atitudes são essenciais, mas não é só isso. E na verdade isso é muito pouco. Acima de tudo isso vem aquilo que sentimos e pensamos. Esse é o verdadeiro templo do Espírito. Essa é a conquista eterna do Espírito. Paulo nos traz naquela carta aos Coríntios que eu posso me comportar como anjo. Olha a profundidade disso. Falar a língua dos anjos, agir como se um anjo fosse. Eu posso conhecer todas as ciências do mundo, ser o homem com maior conhecimento da humanidade, dominar todos os idiomas do universo. Eu posso fazer tudo, porém, todavia, contudo, se eu não tiver amor, serve de nada. É como um sino que você bate e não toca. Se eu não tiver essa experiência do amor em ação, que é a caridade, se eu não vivenciar a plenitude do sentimento sublime, que é o amor, não serve de nada. E são esses os pontos que nós precisamos a começar a enxergar e a buscar sentir dentro de nós do que seja a verdadeira pureza, que Jesus já vem nos colocando há 2000 anos. Será que nós não estamos agindo até hoje como fariseus? Só vivemos de ritos, de práticas exteriores, de discussões vazias, sem mudar aquilo que sentimos? Como é que tem sido os movimentos dentro dos nossos corações? Só quando nós sentirmos amor pelo que nós fizermos, é que nós vamos efetivamente ter demonstrado que nós nos conscientizamos da lei.
Eu só vou conseguir vivenciar a lei quando eu sentir amor pelo que eu faço, quando eu entender a beleza daquilo que eu faço. Esse ponto, ele vai nos ajudar muito a adquirir responsabilidade. De que maneira? Eu ainda faço muito do que faço baseado nessa cultura do medo, de que Deus, um terceiro, está vendo e vai me julgar por aquilo que eu faço. Nós precisamos quebrar de uma vez por todas esse atavismo, essa construção equivocada do que seja a vivência espiritual. Não é nada disso. Nós somos espíritos imortais. Nós somos energia. Os nossos pensamentos e sentimentos compõem aquilo que somos. Dentro de tudo isso, existem leis imutáveis que regem o mundo. Leis às quais Jesus também está submetido. O professor Eurípides está submetido a essas leis. Todos os espíritos do universo, do menos evoluído à entidade crística mais evoluída que possamos conhecer, todos eles estão submetidos às leis, leis imutáveis. Se eu subir no telhado de uma casa, pegar um vergalhão de ferro bastante grosso e soltar esse vergalhão na direção do capô do meu carro, o que vai acontecer? Todos nós sabemos. O vergalhão vai cair, vai adquirir velocidade, força e vai destruir o carro. Por que isso aconteceu? Pela lei da gravidade. Se eu decidir ficar chateado, juntar dinheiro para subornar essa lei, fazer chantagem emocional, se eu decidir fazer qualquer coisa e subir no telhado de novo e soltar o vergalhão, ele vai cair do mesmo jeito. Assim são as leis divinas, elas são imutáveis. As leis divinas são as leis da justiça, do amor, da caridade, a lei de esforço. Todas as vezes que nós contrariamos essas leis, nós causamos danos severos à nossa malha perispirítica. O que a gente quer trazer até aqui para a reflexão de todos nós é que quando nós fazemos aquilo que é certo só no campo da atitude e negligenciamos essa transformação a nível de pensamento e sentimento, eu estou me destruindo. Todas as vezes que eu cometo um ato equivocado, contrário à lei de amor, eu estou destruindo a mim mesmo. Nós não temos que fazer nada para agradar ou desagradar a Jesus, a qualquer entidade que seja. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para o benefício de nós mesmos, em respeito, em consonância às leis irrevogáveis e imutáveis que congregam a todos nós, são as leis divinas. Enquanto ficarmos submetidos à moral social que muda de tempo em tempo, se todo mundo está fazendo, eu também posso fazer. Nós vamos construir cada vez mais núcleos de dor dentro de nós. Agora, no momento que nós vivemos, matar não é mais permitido. Há 2000 anos era. Mas agora é permitido você beber até perder a consciência e ser vampirizado por entidades menos esclarecidas. A moral social permite isso, mas e a moral divina? Jesus, quando ele faz esses questionamentos ao fariseu nessa passagem das mãos não lavadas, ele nos abre um horizonte enorme para que a gente possa também olhar para dentro da gente mesmo e tomar essa decisão de seguir a moral divina, de transformar o nosso espírito, de mudar não só as nossas atitudes, mas de renovar pensamento e sentimento e passar a ter
essa relação responsável com a divindade, essa relação autônoma, no qual eu faço o que precisa ser feito porque eu entendo que é o melhor a ser feito. Não é mediante medo, nem qualquer outra força que conduza as minhas atitudes, pensamentos e sentimentos. Eu faço isso porque isto é o único caminho que vai me trazer paz. E aí fica a pergunta para cada um de nós, para que nós possamos nos libertar, sair dessa infantilidade espiritual e buscar essa autonomia do adulto que faz o que é certo porque sabe que é certo e não precisa mais de tantas orientações e tantas supervisões. Na vivência do Evangelho, será que nós não estacionamos nas práticas exteriores? Será que nós não estacionamos nos centros, nos templos, nas nossas casas, no simples rito do comportamento adequado? Será que nós não estacionamos nos estudos filosóficos, científicos da doutrina, sem vivenciar o Evangelho na prática? Será que nós ainda não estamos dando mais importância a lavar as mãos do que transformar a nós mesmos? Como nós temos sido? Amado Mestre Jesus, só temos a lhe agradecer por termos acesso a essa doutrina de amor que nos abre os olhos e nos permite, Mestre Jesus, transcendermos as simples atitudes para a conquista da paz eterna. Que tenhamos forças para essa transformação interior e essa renovação íntima dos nossos pensamentos e sentimentos, alinhando-nos às verdades evangélicas, à moral divina, para que possamos colher essa paz que tanto desejamos. Ah, Mestre querido, que nos momentos desafiadores, de tentações, que nos dilemas do dia a dia, possamos sempre escolher a porta estreita da renúncia, do amor, a porta estreita da tolerância e do perdão, a porta estreita da paciência, a porta estreita da luz emanada pelo nosso exemplo de conduta resignado no Evangelho. Que não percamos nenhuma das oportunidades que nos são dadas agora para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Não só em atitudes, não só mais em comportamentos vazios, mas na experiência plena do amor pelo que se faz. Que nós possamos não só fazer, mas sentir amor quando fazemos, e que a nossa motivação, o motivo da nossa ação, seja sempre o sentimento sublime do amor. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, e que as tuas bênçãos possam visitar todos os lares que estão junto a nós agora, assim como todo o planeta Terra seja envolto nas tuas vibrações perenes de amor. Que assim seja.